Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos para mais uma escola bíblica dominical nessa manhã. Pessoal, nós hoje teremos uma abordagem diferente, atípica, porque ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E essa reforma, ela serviu para nos trazer de volta para as Escrituras. E nós vamos então falar daquilo que ficou mais marcado na reforma, que nós dentro da teologia chamamos de 5 solas. 5 solas da Reforma Protestante. E é sobre isso que nós vamos procurar nos ater neste dia. Amém? Então eu gostaria que você que está chegando aí pudesse pensar comigo, né? Eu vou trazer para mais perto aqui, isso, para ficar mais perto de vocês aqui, essa câmera, e eu vou trazer então alguns ensinamentos pela misericórdia e graça de Deus com relação às solas, as 5 solas da Reforma Protestante. É importante que nós venhamos entender, ainda que superficialmente, a motivação da reforma. Tá? A Reforma Protestante, ela se deu dentro de uma ideia encabeçada pelo monge católico Martinho Lutero, e depois essa reforma ela se espalha pela Europa, mas o pontapé inicial ele se dá ali na Alemanha com o monge Martinho Lutero, no ano de 1517, no dia 31 de outubro. Por isso, ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma. E a motivação da Reforma era a ideia de que a Igreja ela tinha se perdido ao longo da caminhada. E ela tinha se perdido no sentido de que ela não olhava mais para as Escrituras. Ela não estava mais alicerçada na doutrina dos apóstolos. Ela não estava mais alicerçada na doutrina do Cristo. Era um movimento em busca de retornarmos ao começo, ao início, de retornarmos a ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então o monge Martinho Lutero, ele fixa 95 teses contrariando o movimento romano que havia na época. Naquela época havia muitas enfermidades, havia muitas desigualdades sociais, assim como também nos dias de hoje, né? Mas naquela época, com menos recursos, a Igreja Romana, ela então cobrava-se indulgências, né, e outras questões para que na vida futura, a vida após a morte, a pessoa pudesse ter um lugar melhor, se não no céu, no purgatório, né? Essa era a ideia. Então as pessoas pagavam tributos, pagavam promessas, e havia então um movimento dentro do romanismo, encabeçado pelos seus líderes, de muita opressão. E Martinho Lutero então ele se levantou contra toda essa questão, né? Aqui eu estou sendo objetivo, mas depois você pode procurar, é interessante você ler sobre a Reforma Protestante, é só você procurar no Google, né? Reforma Protestante, que você vai ter toda a informação. Então Martinho Lutero ele se levanta contra essa situação
ele rompe com a Igreja Católica, e aí é formado então as 5 solas, o que nós chamamos de 5 solas. Solas é um termo no latim que significa somente. Então seria para nós, no português, as 5 somentes, né? As 5 somentes. E nós vamos entender um pouco mais sobre o que significa isso. Agora, é importante nós dizermos que a reforma ela começa na Alemanha, mas ela vai se espalhando então para a Europa. E surgem então grandes nomes e grandes teólogos que nós temos até hoje, que foram ali os consolidadores da reforma, os que consolidaram a reforma, né? Nós temos então na Alemanha o Lutero, nós temos na Europa outros nomes como Zwingli, como John Calvino, John Knox, enfim, são vários outros nomes que depois, né, você pode, como eu disse, dando um Google aí, procurar saber como que foi e como que se deu. É importante também, antes de nós entrarmos nessa questão, que as igrejas históricas protestantes, todas elas são alicerçadas sobre essas 5 solas, sobre esses 5 somentes. Então as igrejas históricas, que eu digo as igrejas mais antigas, né? Como é o caso dos batistas, e aí eu me refiro às igrejas protestantes, né? Como é o caso dos batistas, o caso dos presbiterianos, os metodistas, a igreja luterana, enfim, né? Todas as igrejas históricas aí que nós temos, né? Com mais de 400 anos, elas são basicamente fundamentadas, tem como alicerce essas 5 solas que nós vamos tratar, esses 5 somentes. A primeira sola, né, eu queria falar sobre a primeira sola, a sola fide. Sola fide é um termo em latim que significa somente a fé. Então, o movimento reformado, ele tinha em um dos seus conceitos, nesses 5 pontos, que somente a fé é suficiente para que nós pudéssemos ser justificados. A reforma, ela se dá, o pontapé inicial da reforma, historicamente se dá quando Lutero, percebendo todo o movimento opressor que havia dentro da religião, ele lê o seguinte versículo: que o justo viverá pela fé. Então, se o justo vai viver pela fé, ou seja, aqueles que foram justificados por Cristo vão viver pela fé, já não é necessário mais nada, somente a fé é necessário para que nós possamos nos achegar a Deus. Agora então eu não preciso pagar indulgências, agora então eu não preciso pagar promessa, agora então eu não preciso de nenhum amuleto, agora então eu não preciso de nenhum artifício, de nenhuma vela, de nenhum sal grosso, de nenhuma rosa ungida, de nenhum amuleto ou qualquer outro subterfúgio para me achegar a Deus. Agora a fé é suficiente. Então, a primeira sola é somente a fé, que é o ensinamento de que a justificação, ou seja, a justiça que vem de Deus, o que justifica o homem, declara o homem justo, é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Então, quando nós cremos, nós somos declarados justos, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo, quando nós cremos naquilo que Jesus fez no nosso lugar. É interessante nós pensarmos assim, porque hoje, até mesmo dentro das igrejas protestantes, aliás, dentro das igrejas evangélicas, né, que existem hoje igrejas evangélicas que não vieram do movimento protestante, da
reforma, este conceito ele precisa ser trabalhado, porque há muitas pessoas presas naquilo que elas podem fazer e não naquilo que Deus fez. As pessoas elas estão acostumadas a pensarem que, na verdade, nós vamos receber de Deus por merecimento. Aliás, nós fomos educados assim, né? Nosso papai e a nossa mamãe nos educou de forma que pudesse haver nas nossas ações algum merecimento. Se você passar de ano, eu te dou isso. Se você estudar, eu te dou aquilo. Se você não fizer, castigo. Então isso está muito arraigado nos nossos corações. Eu não digo que o papai e a mamãe estejam errados, né? Dentro deste conceito. Mas pela educação que nós recebemos, nós temos por vezes dificuldade de entender que quem fez foi Deus e nós apenas temos que receber pela fé. Então nós queremos sempre fazer por merecer, e nós nunca vamos conseguir fazer por merecer. É somente pela fé, é somente crendo naquilo que Jesus fez. Jesus ele vai nos dizer, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Olha a palavra, olha o verbo que Jesus usa, crer. Crer é fé. Então é somente pela fé. O homem só pode ser salvo mediante a fé. Não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Jesus fez. Sua alma só poderá ser salva mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não são penitências, sacrifícios ou compra de qualquer situação que vai nos beneficiar. Não é comprando lá a vassoura que unge a casa, a vassoura ungida que vai ungir a casa e vai tirar toda a maldade da sua casa, que vai te beneficiar. Não é a rosa ungida, não é o lenço do bispo X ou do apóstolo Y que vai trazer benefício. É fé, é fé. Não são penitências, sacrifícios, compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação que é através da fé, por meio da fé. Após meditar no texto que eu já disse, né? O justo viverá da fé, Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como dádiva. Ou seja, a Bíblia, quando nos chama de justos, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, nos declarando justos, pois Ele pagou o preço do nosso lugar, nos dá condições de nos achegarmos a Deus. Romanos capítulo 1, verso 17, para salientar o que nós estamos falando na primeira sola, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é por qualquer outra situação, não é por qualquer obra, é pela fé. O justo viverá da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós, então, somos salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé em Jesus Cristo. A salvação é um presente de Deus. Somos salvos não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui por merecimento. Não, ninguém está diante de Deus por merecimento. Nós estamos diante de Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Em suma, resumindo e sendo objetivo, não faço boas obras para ser salvo, mas por ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é a primeira sola. Faltam 4. Então, somente a fé. Somente a fé. Sola fide. Somente a fé. Segunda sola, sola Christus.
somente Cristo. Cristo é suficiente. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos, tanto no sentido de dádiva, de salvação, de perdão de pecados, de justificação. Através da pessoa e do sacrifício de Cristo nós temos tudo. E também no aspecto do exemplo. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos de referência para vivermos uma vida ao lado de Deus e tendo uma correta relação com Deus. Em Cristo nós temos tudo. Toda a Escritura fala de Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura aponta para Jesus, o Cristo de Deus. Sola Christus, ou somente Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não há outro nome nos céus e nem na terra pela qual nós nos acheguemos a Deus. Jesus é a nossa religião. A palavra religião vem de um vocábulo religare. Religare significa religar ou ligar de novo. E foi exatamente o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus nos reconectou, nos religou com Deus novamente. Aquilo que se perdeu no primeiro Adão, no Éden, agora nós temos em Cristo Jesus, na obra de Jesus, na morte de Jesus, naquilo que Jesus fez por nós, o livre acesso a Deus. Então Jesus, tendo dessa perspectiva, é a nossa religião, porque Ele nos religou com o Pai. Então não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. É somente por meio de Jesus que nós nos achegamos a Deus. É somente por meio de Jesus que nós conseguimos ter acesso a Deus. Não há salvação em nenhum outro nome, o que significa que a salvação é somente por Cristo Jesus. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra da redenção ao ser sacrificado no Calvário, na cruz, pelos nossos pecados, vertendo assim o seu sangue. Então o sacrifício de Jesus nos dá tudo o que precisamos para sermos reconectados, religados e nos achegarmos ao Pai. Cristo é suficiente. Somente Cristo. Atos capítulo 4, verso 12 vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Vou repetir. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens, homens aqui, seres humanos, pela qual importa que sejamos salvos. Cristo é o nosso Salvador. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro que media as nossas causas, a não ser o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então Ele é aquele que se colocou entre Deus e a humanidade, nos religando novamente, nos reconciliando novamente com o Pai. Aquilo que se perdeu no Éden foi agora religado, reconectado por meio da obra de Jesus. E hoje nós temos livre acesso. Há um outro ponto dentro dessa questão dos solos Christus, somente Cristo, que é interessante. Que na palavra de Deus nós vamos perceber que a partir da obra de Cristo, todo crente, todo aquele que entrega sua vida a Jesus, se torna também um sacerdote.
Um sacerdote no sentido de que hoje nós temos livre acesso ao Pai. No Velho Testamento, somente os sacerdotes podiam se achegar a Deus, sendo ali os mediadores entre os homens e Deus. Com a obra de Cristo e Jesus sendo o nosso sumo sacerdote, ou supremo sacerdote, o sacerdote que está acima de todos os outros, ele fez com que a sua igreja se tornasse uma igreja de muitos sacerdotes. Então todos nós, pastores, líderes, membros das igrejas, enfim, independentemente do cargo que você ocupe, se você é um filho, uma filha de Deus, você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós negamos assim o uso da mediação entre outros nomes, a não ser o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor não pode ser o seu mediador. A irmã da oração forte não pode ser a sua mediadora. Eu costumo dizer na igreja que agora, tendo nós, por meio de Cristo Jesus, livre acesso a Deus, o crente nunca deveria dizer, ore por mim. Ele deveria dizer, ore comigo. Porque agora, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. É isto que o apóstolo Pedro vai falar, que nós somos sacerdotes, que há sobre nós, por meio da graça e misericórdia de Jesus, o sacerdócio santo. E se somos sacerdotes, nós podemos nos achegar por meio de Jesus, por meio do sangue dele derramado, com ousadia diante de Deus, como diz o escritor de Hebreus. Então, queridos, nós precisamos entender que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o que media as nossas vidas e nos aproxima, nos reaproxima do Pai. Amém? Se você tem alguma pergunta, pode deixar a sua pergunta aí, que nós vamos, dentro da medida do possível, estar procurando respondê-la, se nós tivermos condições para isso, ok? A terceira sola, então nós falamos da primeira sola, sola fide, somente a fé. A segunda sola, solos Christus, somente Cristo. E agora a terceira, sola gratia. Sola gratia é o vocábulo no latim que significa para nós em português somente a graça. Somente a graça. Que é também um dos pilares da reforma protestante. Né? Sola gratia é o ensinamento, ou somente a graça, é o ensinamento de que a salvação vem por graça divina. O termo graça, ele tem para nós uma tradução objetiva, ou melhor, um significado objetivo, que nos dá a ideia de favor imerecido. É o favor que vem de Deus, que nós não merecemos. A isso nós chamamos de graça. Graça, então, é o favor de Deus para com as nossas vidas, mesmo não havendo em nós merecimento nenhum. A palavra vai dizer que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então, que mérito pode haver numa pessoa que é julgada por Deus como pecadora? Então, Jesus, ele morre pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então, se somos ainda pecadores, é porque não há em nós nenhuma justiça, nenhum mérito, e por isso a graça. Graça é o presente de Deus. A salvação, a justificação, que nós já falamos em outras ocasiões, é presente, é dádiva de Deus, é dom de Deus, é pela graça.
Ele dá pelo seu amor, pela sua bondade, sem haver em nós merecimento nenhum. Então, queridos, em nós não há merecimento para sermos filhos ou filhas de Deus. Tudo é pela graça. A santificação, o processo que nós estamos nele, aqueles que já se aliançaram com Cristo, é pela graça. Não é pelos nossos méritos. Ninguém obedece a Deus porque é bonzinho. Não. Nós obedecemos a Deus porque Deus, pela sua graça, derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. E pela sua graça, nós somos orientados a discernir entre o bem e o mal e optar pelo bem. É pela graça. Tudo que fazemos, tudo que somos, é porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. E agora nós precisamos sermos agentes da graça, de sorte que as pessoas sejam também alcançadas por essa graça. A palavra do Senhor vai dizer assim, novamente Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, não por aquilo que você faz, não pelos seus méritos, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, queridos, o ser humano não pode, por qualquer ação da sua parte, debaixo da influência da graça, cooperar com mérito para obter maiores graças para si mesmo. Até mesmo a fé é dada por Deus aos homens. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que significa isso? É Jesus que cria e Ele mesmo que age para que essa fé nos nossos corações seja exercida. É pela graça, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda glória seja dada a Ele, todo louvor seja dado a Ele. Todo mérito nós tributamos unicamente a Cristo, e se temos e somos alguma coisa, não é porque somos e temos, mas porque pela graça Deus nos fez e Deus nos deu. Pela graça. Vou repetir. Se somos e temos, não é porque merecemos, é porque Deus nos fez e também porque recebemos pela sua graça dele. Uma frase boa para o Facebook, né? Veio aqui agora essa frase. E é uma definição realmente do que nós precisamos viver. Às vezes nós confiamos muito em nós mesmos. Às vezes nós confiamos muito nos nossos méritos e às vezes nós caímos na ideia, ou na errada ideia, de que nós precisamos fazer para termos as bênçãos alcançadas ou, digamos, aumentar essa graça, sobre as nossas vidas. Queridos, Deus é gracioso porque Ele é gracioso. Deus é bondoso porque Ele é bondoso. Deus nos ama porque Ele nos ama. Isso não depende de nós. Ele é Deus. O que nós precisamos fazer é nos atermos ao primeiro ponto que nós falamos. Sola fide, somente a fé. Somente a fé. O que nós precisamos é continuar crendo. E neste crescer, e nesta crença, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais próximas de Deus. A obediência é a consequência disso. E agora eu obedeço a Deus não para receber de Deus, mas por ser de Deus. E agora eu obedeço a Deus como o filho
que se relaciona com o Pai e que entende que o Pai o ama e quer o seu melhor. E agora nós nos relacionamos com Deus e naturalmente nós o obedecemos, porque nascemos de novo. Se nascemos de novo, temos uma nova natureza e agora a obediência faz parte dessa natureza. Então nós precisamos nos esquivar da ideia de que se eu fizer, Deus vai me dar. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não deve ser assim o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus ele precisa partir do pressuposto de que tudo que nós recebemos de Deus é pela sua graça. A própria fé que nós temos é vinda dele, a salvação, a justificação, aquilo que fazemos é pela capacitação que ele nos dá. Então não há nada que possamos fazer que vai mudar a Deus. Olha, eu vou fazer isso porque Deus vai mudar. Eu vou fazer um jejum de 40 dias porque Deus vai mudar com relação a mim. Não. Por exemplo, o jejum. Por que nós fazemos jejum? É bíblico? Mas por quê? Porque o jejum é uma forma de me aproximar da minha espiritualidade, deixando de lado momentaneamente algumas coisas que são carnais e terrenas, que são importantes para a nossa vida, mas que ao sacrificar, entre aspas, este momento, eu vou agora me utilizar deste momento que eu poderia estar fazendo uma refeição para me aproximar de Deus e para poder orar, para poder meditar mais na palavra. Então, se eu faço isso, eu estou me aproximando mais de Deus, eu estou me relacionando mais com Deus e, naturalmente, eu estou fazendo com que a minha vida seja edificada. Então, um exemplo que eu estou dando é do jejum. O jejum ele é uma prática, uma disciplina bíblica, mas que ele precisa ter o conceito certo, porque senão nós entramos na ideia da barganha. Eu vou fazer 40 dias aqui de jejum e oração para Deus salvar. Não, Deus, se tiver de salvar, ele vai salvar. Não é o seu jejum que vai fazer com que Deus salve mais ou Deus salve menos. A ideia do jejum é para que nós, propriamente, individualmente, possamos nos aproximar de Deus. Deus não é um Deus de barganha. Se você fizer isso, se for um filhinho bonzinho, eu vou te dar aquilo. Isso não é um conceito bíblico e não vem de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia de Deus. Quarta sola, nós já estamos nas duas últimas. Essa aqui talvez seja a mais importante no sentido de que todas as outras solas, elas dependeram, vamos dizer assim, de que a leitura da palavra e a escritura, a palavra de Deus, fosse tida como regra de fé e prática. Então a quarta sola é somente a escritura. Então se nós temos a primeira sola, somente a fé, se nós temos somente Cristo, a suficiência da obra e da vida de Cristo para todas as situações da nossa vida. Cristo é o centro de todas as coisas. Somente a graça, todos esses conceitos, eles vieram da leitura da palavra de Deus. Por isso que eu digo que somente a Escritura, ou no latim é sola Scriptura, ou somente a Escritura, talvez, dentro dessa ideia, o passo inicial para que todas as outras solas fossem consolidadas, porque é através da Escritura que nós conhecemos a Cristo. É através da Escritura que nós vamos conseguir formular o conceito de graça. É através da Escritura que nós vamos conseguir formular o conceito de fé, que somente pela fé nós somos salvos, mediante a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que a Escritura, ela é para nós
única regra de fé e prática. Nenhum acréscimo é necessário para que possamos ter tudo o que precisamos e toda a revelação que precisamos vinda de Deus para os nossos corações. Então, o conceito de somente a Escritura é o ensino que nos mostra que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Quando surge a Reforma, surge também naquela época o que nós chamamos de imprensa. Até então, tudo era feito à mão, tudo era escrito à mão, mas aí surge a imprensa. E com a imprensa surgindo, o que anteriormente não acontecia, que é a bênção que nós temos hoje, todos nós temos a Bíblia, todos aqueles hoje que desejam, eu me refiro ao Brasil, por ser um país livre, desejam ter a Bíblia, tem acesso, até no celular hoje, vários aplicativos, eu tenho 2 Bíblias no meu celular. Naquela época, somente os líderes religiosos tinham acesso à Bíblia. E isso fazia com que a população, ou que eles chamavam de leigos, pudesse ficar nas mãos da liderança romana católica da época. Porque não se tinha acesso. O número de analfabetos era muito grande. Então não havia Bíblia na mão dos leigos, somente na mão dos líderes. E se os líderes tinham acesso a isso, eles usavam dessa prerrogativa como um objeto de poder. Porque se eu tenho a Bíblia em mãos, e somente eu tenho acesso à Bíblia, e lidero um povo, se o meu coração for mal intencionado, eu vou fazer o que eu quiser com aquele povo. Porque ninguém vai conseguir me confrontar, porque não tem acesso. Qual a informação que o povo vai ter para me confrontar? Não, o senhor está errado. Então a ideia do sola escritura, ou somente a Escritura, ela fez com que o movimento protestante pudesse agora trazer para a população a Bíblia traduzida inclusive para o alemão. Martinho Lutero se ocupou, boa parte da sua vida, de traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus. E a imprensa fez parte disso, porque a partir da imprensa pôde-se então ter Bíblias sendo impressas, imprimidas, e agora não era necessário mais a escrita, que demorava muito tempo. Imagina você para escrever uma Bíblia à mão. Teve uma irmã lá em Itaperuna que ela se desafiou a fazer isso, e ela escreveu, eu não sei se ela concluiu a Bíblia toda, mas ela começou a escrever a Bíblia na mão, e ela já tinha escrito já alguns livros da Bíblia. À medida que ela ia escrevendo, ela ia lendo, guardando, e ela fez esse trabalho. Eu achei interessante isso. Então naquela época era na mão, e não era caneta, era pena, então a dificuldade. Então quando a imprensa vem, houve aí um avanço muito grande com relação ao acesso às Escrituras. E este conceito de somente as Escrituras é um conceito que nos dá agora condições de termos todas as nossas doutrinas fundamentadas unicamente na Bíblia. Então, queridos, somente
A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Somente a Bíblia, as tradições humanas, as bulas humanas, ritos de qualquer outro segmento religioso, qualquer acréscimo ou decréscimo com relação à palavra de Deus, ir contrário às Escrituras. Nós não precisamos de nada mais e nada menos do que as Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e aí ela é suficiente, e a suficiência nela para entendermos aquilo que é necessário para nos achegarmos a Deus, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para uma correta relação de obediência para com o nosso Deus. A palavra do Senhor diz, João, capítulo 5, verso 24, vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus de Nazaré. Palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim. Então, quem testifica de Jesus é a própria Bíblia. Toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de particular interpretação. Nenhuma profecia das Escrituras provém de particular interpretação. Não existe essa ideia, eu interpreto diferente de você. Não, a Escritura diz o que ela quer dizer e pronto. E nós devemos e precisamos interpretá-la dentro daquilo que ela está querendo dizer, e não dentro daquilo que nós queremos. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, então, é inspirada pelo Espírito. Ele é o autor de toda a Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Somente as Escrituras. E por último, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda glória deve ser dada somente a Deus. Somente a Deus nós direcionamos toda a glória. Glória somente a Deus é o ensinamento de que toda é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação. E não só da toda suficiente expiação, a paixão de Cristo na cruz, mas também o dom da fé em que a expiação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, o morrer pelas nossas culpas, é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Como eu já disse, a glória deve ser dada somente a Deus, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele que faz em nós o querer e o efetuar. É Ele que nos salvou, é Ele que nos santifica, é Ele que plantou a fé nos nossos corações, é Ele que nos capacita a discernir, é o Espírito Santo que nos mostra como nós devemos andar. Então não há mérito nenhum em nós, não há nenhuma glória humana, não há nenhum mérito humano. Somente a Deus toda glória e toda honra. Lucas capítulo 4, verso 8 vai dizer assim: e Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, quando ele é tentado no deserto. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória somente a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, que eu expus Tiago este mês todo na nossa igreja, vai dizer assim: toda boa dádiva, ou seja, todo bom presente
E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo é proveniente dele. Os reformadores, queridos, acreditavam que os seres humanos, até mesmo os santos canonizados, né, da Igreja Católica Romana, os papas, a hierarquia eclesiástica, a hierarquia da igreja, né, não eram dignos da glória que lhes fora naquele momento concedida. Isto é, não se deve exaltar tais pessoas por suas boas obras, mas sim louvar e dar glória a Deus, que é o autor e santificador das pessoas e das nossas obras. Foi Ele que nos fez para a prática das boas obras. Se Ele nos fez, a glória é para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Por fim, glória somente a Deus. Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9 diz assim: E eu, João, que recebeu a revelação na ilha de Patmos, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo vai dizer para João: adora a Deus. Adora a Deus. João teve uma revelação na ilha de Patmos e de repente ele vê todo o esplendor, toda a glória. Ele tem uma visão de uma revelação na qual é descrito no livro de Apocalipse. E quando ele se depara com o esplendor de um ser celestial, um anjo, ele se prostra diante daquele anjo. E o anjo diz para ele: não faça tal. Eu sou conservo teu. Eu sou conservo teu. Levanta-se. Adora somente a Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, é enviado para uma casa de um homem chamado Cornélio. Em Atos dos Apóstolos é narrado isso. E quando Cornélio percebe que era Pedro, ele se prostra diante de Pedro. E Pedro então repreende a ele. E não aceita aquela adoração. Paulo, quando é instrumento de Deus para a cura em uma localidade, as pessoas daquele lugar queriam adorar a Paulo, levantando ou querendo erguer Paulo como um dos deuses. E eles diziam: os deuses estão entre nós. Paulo então aponta para Cristo. Paulo então vai mostrar para aquele povo que a glória deve ser direcionada somente a Deus, que ele era apenas um instrumento. São alguns exemplos. Eu fico entristecido, e a palavra é essa, entristecido, em perceber que o povo brasileiro é um povo muito místico e um povo, ao mesmo tempo, muito carente, que faz com que alguns líderes que se dizem evangélicos se aproveitem dessa situação e se utilizam desses mecanismos para prender o povo. E aí você vai ver na televisão algumas igrejas que se dizem evangélicas, onde o centro do culto não é Jesus, é o apóstolo. Onde o centro do culto
não é adoração ao Deus que vive eternamente, é adoração ao bispo X, ao bispo Y. Onde o centro do culto que deveria ser direcionado a Deus, não é a Deus, é a homens. E aí nós temos filas imensas para encostar, para que as pessoas possam encostar no homem de Deus. Queridos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Só mudou o rótulo, mas é idolatria da mesma sorte. E aí nós temos homens escravizando pessoas, ficando super ricos, porque o povo não acorda para a realidade que hoje nós temos livre acesso a Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, que hoje nós podemos nos achegar, como diz o escritor de Hebreus, com confiança no trono de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos prostrarmos, tendo Jesus como nosso único mediador entre Deus e os homens, é assim que a Bíblia nos ensina, e adorar somente a Deus. Deus é digno de glória e de honra. Eu queria terminar com uma canção e expressar a gratidão ao Senhor, porque um dia Deus usou homens, há 503 anos atrás, para que pudesse começar um movimento que vem até hoje, e nós continuamos neste movimento de reforma, mas que teve como pontapé inicial nos apontar para as Escrituras. Temos condições de nos relacionarmos melhor com Deus, é porque nós temos em mãos a bendita palavra do Senhor, que nos dá o norte, que nos conduz e nos ensina sobre o amor, sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre o futuro, sobre a nossa conduta no presente e tudo o que precisamos para ter uma correta relação com Deus por meio de Cristo Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
somente ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração, meu Deus. Nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pelo ensinamento da Tua palavra, nós te louvamos, Senhor Deus, por servir a Jesus, que é suficiente para a nossa salvação. Nós te louvamos por entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós te louvamos por entender que a Escritura, a palavra do Senhor, deve ser para nós a nossa única regra de fé e prática. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque somente a Tua graça bendita nos conduz, nos leva, nos salva. Enfim, Senhor, tudo é pela Tua graça. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque somente pela fé, a fé que o Senhor plantou nos nossos corações, somente pelo crer, nós temos acesso a tudo o que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus amado, porque somente o Senhor é digno de glória e de honra. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Abençoe a vida daqueles que estão conosco nesta manhã, suas famílias, os irmãos, irmãs, os amigos, que o Senhor esteja alcançando a cada um com Tua graça e com a Tua misericórdia. Nós te somos gratos, oramos pedindo a bênção do Senhor para este dia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um domingo abençoado e assim nós estamos terminando. Somente a Deus toda a glória. Deus abençoe.